reverbera na força. Comunicação imparcial que reverbera na força de expressão que se revela na interlocução que foge à regra. Curte, compartilha e se integra. Quase todo dia, quase sempre ao meio-dia é Rainer Freitas e o programa inteira. E o astronauta do futuro do espaço antenado com descasos que rolam na nossa terra. Informativo, livre, democrático, sou laico. Chega que a gente agrega. Curte, compartilha e se integra. Que quase todo dia, quase sempre ao meio-dia é Rainer Freitas e o programa inteira. Na timeline do seu Facebook, acesse nosso canal no YouTube e se conecta. Que quase todo dia, quase sempre
Alô, alô, o pessoal tá me ouvindo? Pronto, já retornamos aqui com áudio nesse programa. Espero não termos perdido totalmente aqui o fio da meada. Mili Vitória dizendo aqui parabéns por abrir as portas para esse assunto de primordial importância. Obrigado por escolher o projeto Psico Saberes. Todo mundo aqui, ó, Sérgio Carvalho, Andy Xavier, Mili Vitória, Gilcimar Nascimento, todo mundo denunciando que estavam sem som. Kelly Amado assistindo a gente também, um abraço. Evani Teles mandando um parabéns pelo programa e pela escolha do tema. Exatamente, Gilcimar, já retornamos. Quem está assistindo, por favor, pode curtir e compartilhar. Agora que tem som, né? Vocês podem curtir e compartilhar. Obi-Wan, eu queria que você voltasse aqui ao estúdio. Você pode voltar ao estúdio. Eu não sei se o pessoal escutou a apresentação. Faremos de novo, mas enfim, todo mundo está assistindo, pode curtir e compartilhar esse vídeo, porque dessa maneira vocês nos ajudam demais. Então agora nesse estúdio. Muito bem. Agora, Obi-Wan, agora sim, mais uma vez nesse estúdio, eu queria apresentar, é a primeira vez que um convidado é apresentado 3 vezes. Eu queria apresentar ela, psicóloga, vem representar o projeto Psico Saberes e vai falar sobre a campanha Janeiro Branco. Queria pedir uma salva de palmas para Manuela Araújo. Agora sim, devidamente recebida, devidamente apresentada. Como eu ia dizendo, Manu, posso chamar de Manu? Pode sim. Como eu ia dizendo, Manu, é bom começar essa entrevista falando um pouquinho de infância. Eu sempre pergunto, como as pessoas sempre perguntam às crianças o que elas vão ser quando crescerem, eu pergunto aos meus convidados o que elas respondiam quando perguntadas o que é que você vai ser quando você crescer. Você já dizia pequenina que seria uma psicóloga? Não, mas eu sempre tinha uma pergunta para mim mesma que eu já estou sendo alguma coisa. Eu tinha essa resposta. Já estou sendo alguma coisa. Eu não vou ser apenas quando crescer. E depois que eu me tornei psicóloga, eu vi o quanto que essa resposta que eu já tinha para mim era importante. Porque a gente costuma achar que a gente sempre vai ser alguma coisa depois. Quando você deu essa resposta, seus pais te mandaram pro psicólogo? Eu não dei essa resposta. Na mesma hora, eu mandava meu filho pro psicólogo no ato. Eu só pensei. Pensou, né? É sábio. E aí, esse caminho entre essa resposta até vir a se tornar uma psicóloga, conta um pouquinho dessa estrada pra gente. Sim. Então, ao longo do caminho, eu pude ir percebendo uma afinidade em gostar de prestar atenção na dor do outro, na alegria do outro, na maneira como o outro se posicionava diante das situações. E isso foi fazendo com que eu pudesse perceber um certo potencial nesse sentido. Então, na medida que eu fui estudando um pouco mais, vendo um pouco mais fora dos assuntos naturais do colégio, eu pude ver que a minha aproximação nesse sentido era algo que falava muito sobre mim também. Então, a minha escolha foi mais baseada nisso, né, em ir aos poucos percebendo uma identidade em relação à minha profissão. Não apenas uma profissão porque é algo moderno, do mercado, mas isso foi fazendo com que eu me reconhecesse nesse processo de escolha, e o processo de escolha foi me escolhendo também, né? Então, a partir disso eu cheguei na psicologia, porque é o local onde a gente aprende de fato, né, como escolher, como não escolher, onde a gente vai equilibrando as possibilidades. Então, aí daí eu percebi que minha identidade estava apoiada nisso. Ô Manuela, na faculdade de psicologia, muito se estuda sobre os teóricos, sobre Freud, sobre Jung, sobre essa turma. A profissão, ela é muito parecida com a construção acadêmica? Ela é bem parecida no sentido do que você se apoia para estudar a respeito dos casos, né? Mas acontece que a psicologia ela é muito ampla. Quando a gente fala dos teóricos, muitas vezes a gente associa eles mais aos atendimentos clínicos, né? Mas a psicologia, ela está no trânsito, ela está nas comunidades, ela está no hospital, ela está, né, nas gestões públicas, no escritório de RH, em empresas. Então a gente vai variando muito isso. A gente pensa que a psicologia é apenas, como você citou, Freud, Jung, Skinner, mas tem uma série de autores que a gente pode estar aí estudando e vendo a possibilidade de aplicar de fato aquilo que a gente estuda. É muito, assim, não é completamente fidedigno, porque cada situação vai exigir de você uma busca mais profunda, né?
Mas a maior parte das coisas que a gente se embasa em estudos teóricos é muito bem aplicado, pelo menos na minha prática, na minha experiência, que é uma experiência clínica e é uma experiência também de cargo público, é uma aplicação muito fiel, né, nesse sentido. Eu vou te dar uma opção que eu nunca dei para ninguém nesse programa. Você vai poder escolher o caminho. Você quer começar pela campanha ou pelo projeto? Estão muito interligados. Eu sei, Então, exato. né? Então a campanha é uma campanha do projeto? Não. O projeto Psicosaberes é um projeto aqui de Alagoinhas. A A campanha Janeiro Branco, ela foi idealizada por um psicólogo de Uberlândia, né, chamado Leonardo Abraão. E começou em 2014. E ele teve essa ideia porque começou a perceber que lá na cidade dele, e não era um problema apenas da cidade dele, as pessoas davam pouquíssima atenção à questão da saúde emocional, né, e da saúde mental. Depois eu explico um pouco melhor a diferença entre os dois. Ótimo. Então, o que é que acontece? Ele idealizou essa campanha por perceber que o público que ele atendia, a comunidade onde ele estava inserido, tinha baixo conhecimento a respeito disso. E ele pôde perceber que era uma questão também cultural, da própria cidade, né, e do próprio conceito que as pessoas tinham e apresentavam nos seus discursos sobre as questões da saúde emocional e da saúde mental. E aí ele juntou um grupo de psicólogos que apostou nessa ideia, e eles desde 2014 até aqui, você vê, é bastante recente, mas já ganhou proporções mundiais, né? Nem todos os países do Brasil aderiram, nem todos os estados, ou nem todos os países do Brasil, nem todos os estados do Brasil aderiram, né? Mas alguns são muito fortalecidos, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Maceió, e já temos também em Portugal, e no Japão a gente tem muito forte essa campanha de Janeiro Branco. O que é essa campanha? É uma campanha que promove, né, a disseminação de informações a respeito da importância da gente se relacionar melhor com as nossas emoções, né, da gente se deparar melhor com esse questionamento e poder dar uma importância natural, não tão preconceituosa, quanto, por exemplo, ir a um clínico, ir a um oftalmologista, ir ao dentista, ir a um psicólogo, tá? Porque a gente tem, por estar embasado nessas questões preconceituosas e por estar embasado numa questão realmente cultural a respeito desse conceito, que a maioria das vezes a gente ouve o seguinte: quem vai em psicólogo é doido. Sim. Né? Ser doido por si só é um estereótipo que já faz com que o indivíduo se sinta excluído. Então, alguém que precisa ir ao psicólogo e não tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, ele de repente pode deixar de ir, porque ele já vai se sentir excluído nesse sentido. Deixa eu te como é que eu vou dizer? Deixa eu te arguir um pouquinho dentro disso. Sim. Evani Teles, um abraço. Gilcimar Nascimento, o pessoal que está assistindo, Leonardo Rodrigues, Cecília Nascimento, Wanda Bittencourt, o Suria, Laís Veloso, todo mundo está assistindo. Por favor, curte, compartilhe, mandando também logo um abraço aí para todos vocês que estão fazendo parte do programa Intera hoje e sempre. Essa questão da loucura é uma coisa que muito me interessa, porque a loucura ela é uma construção, né? Faz parte de um discurso. Esse discurso, ele é ainda somente um discurso de exclusão ou um discurso, digamos, de inclusão dentro da exclusão, como os nerds que se reúnem e se tornam também uma hype, se dentro ali daquela questão da loucura eles não conseguem compor uma tribo. Sim. Ou não conseguem ou não procuram. Sim. Olha, se a gente for falar dos loucos, né, que apresentam esses transtornos mentais que são acompanhados, por exemplo, por CAPs, né, esses loucos, provavelmente eles não têm um núcleo para se reunir. Primeiro porque é muito difícil para a família lidar com essa pessoa, né? Porque existem os surtos, existem as possibilidades de o indivíduo não aceitar tomar a medicação. Então, para que ele esteja fora, entre aspas, do domínio dos seus familiares é muito complicado. Então, eu acredito, né, que é uma situação mais de exclusão, realmente. Antes era muito pior.
Nós tínhamos toda aquela história de manicômio, onde eles eram mandados para outros lugares, afastados completamente da sociedade, como se fosse para ser feita uma limpeza social realmente. Hoje em dia a gente já começa a trabalhar no sentido de aceitá-los, né? Aceitá-los porque independente do transtorno que apresentam, dessa questão mental, eles continuam e sempre continuarão sendo pessoas, né, que precisam de atenção, pessoas que precisam também serem ouvidas, porque não ficam em estado de surto o tempo inteiro. Aqueles que se medicam têm um estado, né, natural de se comunicar. Nossa grande problemática é que para fazer o uso da medicação a gente tem alguns entravezinhos aí, né? Então a gente acaba tendo um resultado um pouco mais dificultoso para essas pessoas, porque às vezes a expressão da loucura também é uma forma de se proteger. Então a gente não pode analisar apenas o indivíduo pela expressão da loucura dele. A gente tem que também perceber o contexto, o local familiar onde ele mora, se é hostil, se não é, se é acolhido, se não é. Então é sempre muito complexo quando se trata de emoções. Nunca é uma coisa pontual, desde a loucura até um ataque de ansiedade, um ataque de pânico, uma depressão, que é uma coisa um pouco mais profunda, né? Uma síndrome do pânico. Todas essas coisas, todos esses pontos, nada é olhado de maneira isolada. Então sempre é um contexto. Então, alguns sempre estarão no grupo dos excluídos, outros estarão sempre tentando vir para o grupo das inclusões. Porque é isso também que o Psicosaberes e o Janeiro Branco tenta fazer. Dizer o quão importante essas pessoas são, apesar de apresentarem alguns transtornos emocionais e mentais. Mandar abraço aqui para Rafa Bastos, para Edson Áviles, para João Lopes Filho, para Fabrício Santana, que está assistindo a gente. Wanda, eu queria que você mandasse de novo a pergunta, porque sumiu aqui para mim sua pergunta, eu não tenho a condição de estar passando ela aqui para a convidada. Cecília Nascimento, um abraço, mandando parabéns aos Psicosaberes pela equipe de excelência. A Wanda também está assistindo a gente, um abraço. Leonardo Rodrigues compartilhando o programa. Liliane Hamburgo dizendo muito bom programa, isso não é verdade. Psicóloga Manuela, parabéns pela contribuição nessa campanha do Janeiro Branco. Essa temática de saúde mental precisa ser debatida para não virar um tabu. Tom Antônio está assistindo a gente também, um abraço. A Liliane falando Psicosaberes de mãos dadas nessa campanha rumo ao conhecimento, conhecer para lidar. Ô Manuela, você falou que o Janeiro Branco ela é uma campanha que já atingiu um cunho mundial. Sim. Ela já chegou em Alagoinhas ou a gente ainda está no terceiro ou quarto mundo? Estamos no terceiro ou quarto mundo. Mas para isso temos o Psicosaberes, né? O Psicosaberes nasceu em dezembro de 2016. Vamos completar nesse ano 3 anos. E a gente promove palestras para expandir o conhecimento a respeito, principalmente desses temas. Né? São temas, a gente não fica apenas restrito à psicologia, mas o principal foco é sempre, né, uma linha teórica da psicologia, uma contribuição nesse sentido. Como que surgiu esse programa do Psicosaberes? Alguns psicólogos lá, como eu mencionei, da Igreja Resede, pensou sobre essa necessidade, né? Nos nossos trabalhos externos, as escutas que a gente sempre faz, das demandas que a gente conversa com as pessoas. Então a gente percebeu a necessidade de trazer essa informação. Já que a gente tinha material e a gente tinha alguma coisa e vontade para contribuir, então a gente pensou em promover essas palestras, né? Acontecem de 3 a 4 palestras durante o ano e a gente promove temas diversos. Já falamos sobre suicídio, já falamos sobre laços familiares, já falamos sobre a construção neuropsicológica do indivíduo, já falamos sobre as questões psicopedagógicas e as construções dos saberes, né? Já falamos sobre câncer de mama. Então são diversos convidados que a gente traz também, médicos, nutricionistas, psicopedagogos, e a gente vai diversificando a informação mesmo, né? Porque como o tema principal é conhecer para lidar, então daí a gente deseja passar esse tipo de informação para a sociedade. Porque quando a gente conhece algo, a gente não fica alheio ao produto que aquilo traz. Então a gente se importa um pouco mais, ou a gente ajuda de uma maneira diferente, ou a gente contribui de uma forma mais ágil, mais produtiva
para a gente, para o outro, a nível macro de comunidade. A gente agora está aqui no Facebook, podemos alcançar o mundo. E o mundo pode saber sobre o psicosaberes. Não vamos tão longe, apesar que, Tom Antônio assistindo a gente, um abração pro nosso Tom Paz. Aline Pedreira também tá assistindo a gente. Evani Teles fazer perguntas, já tá perguntando, querida. Pode continuar perguntando à vontade. Vocês aqui mandam nesse programa, tá certo? Quem tá assistindo a gente também, Zé Brito sempre dá uma passadinha aqui. Não sei se ele fica tempo suficiente para esperar eu mandar um abraço, mas sinta-se abraçado, Zé Brito, um dos meus artistas preferidos na atualidade, assistindo esse programa. Espero tê-lo aqui um dia, Zé Brito, realizar esse sonho meu aí, mas enfim, por que a escolha do mês de janeiro? Então, o Leonardo Abraão, que foi o idealizador da campanha Janeiro Branco, pensou em janeiro porque é o mês onde tudo começa. É o início de tudo, é o início do ano, né? Então as pessoas, elas geralmente têm essa concepção de que é um ano novo, vou começar com projetos novos, vou colocar algumas pautas de sonho, né, com um objetivo um pouco mais palpável, um pouco mais atingível. Então, o janeiro é nessa ideia. Janeiro, porque é o começo. E por que branco, né? Ele fala muito nas suas explanações que o branco é porque ele é universal, no sentido de concentrar todas as cores em si. Através da física a gente descobre isso. Então ele quis dizer que todas as raças, tribos, religiões, tudo que existe, né, que possa se comunicar, pode ser alcançado pelo projeto do Janeiro Branco. O Janeiro Branco, ele tem uma preocupação em levar os benefícios do tratamento da saúde mental. Para as camadas mais pobres, porque o que eu reparo é que terapia é caro pra baralho, e como é o nome dele? Que atende o pessoal, o CAPS, ele sempre tem poucos profissionais, poucos horários e uma demanda enorme. Tem alguma ação nesse sentido de democratizar o tratamento para as pessoas? Sim. O Janeiro Branco, ele promove essas palestras nas comunidades, nas ruas mesmo. Sempre eles fazem... nas ruas. Nas ruas, né? Um ou outro precisa ser em locais privados, até para que os profissionais eles também sejam sensibilizados quanto a essa necessidade. Mas a maior parte dos eventos que eles promovem, né, são em locais públicos, praças, comunidades, porque eles querem... Qual o sentido principal? É fazer com que o tabu sobre ir ao psicólogo seja quebrado. O tabu sobre cuidar da saúde mental seja quebrado. Né? E, por exemplo, aqui em Alagoinhas, através do Psicosaberes, a gente promove isso como a gente está estruturando, a nossa ideia é ir justamente para esses lugares mais fragilizados, onde temos laços familiares mais corrompidos. Por quê? É uma tentativa de trazer uma possível reestruturação. Manuela, eu queria mandar um abraço aqui para Danusa Novaes da Paz, Marcos Ficina, Milton Santos França Neto, o Wilson Tranquilidade está assistindo a gente, todo mundo está assistindo a gente. Um abraço, por favor, curte e compartilha. Léo Gama mandando um abraço aqui pra gente, Claudiné Suzarte mandando parabéns, Fernando Albuquerque dizendo que estão pagando aqui pra turma assistir o programa, Cecília Nascimento mandando parabéns. Eu vou passar uma pergunta aqui da Ivani, mas primeiro eu queria saber de você o seguinte, em relação à questão do suicídio, quanto que você, desculpe se eu estiver sendo reducionista, mas quanto você acredita em parcela de culpa na situação do suicídio, do crescimento dos índices de suicídio, a essa questão do tabu de se falar em saúde mental? No caso, você acha que falar sobre suicídio aumenta o suicídio? Não, eu estou perguntando o quanto o fato de existir um tabu nesse sentido contribui para que as pessoas pratiquem o suicídio. Sim, entendi. Olha, porque eu acredito, não totalmente, mas em boa parte a isso. A maioria, digamos assim? A maioria. Porque quando a gente muda nosso paradigma, a gente muda a nossa perspectiva. E ao mudar a nossa perspectiva, a gente amplia a possibilidade de desenvolver habilidade para lidar com aquela frustração.
Se a gente não tem com quem falar, sobre o que falar, poxa, se eu pudesse ter a liberdade de sentar com você, com um amigo e dizer, hoje passou pela minha mente que eu queria me matar. Ter uma ideia de se matar é diferente de uma ideação, que é a construção permanente da ideia, onde eu já projeto maneiras de fazer com que aquilo aconteça. Então, até chegar ao ato em si, a gente passa por algumas etapas. Pelo sufocamento de não poder falar, damos alguns sinais, através da fala. A gente passa por essa etapa da ideação, construção de maneiras até chegar ao ato. E aí a gente tem uma grande dificuldade, porque como hoje em dia não, está mais forte hoje em dia, as relações elas estão muito líquidas. Tempos líquidos, amores líquidos, relações líquidas. Então muitas vezes a gente não presta atenção no outro. Às vezes a gente está aqui conversando e enquanto eu falo, o outro que está me ouvindo para responder a respeito do que ele está pensando apenas, né? E não do que eu de fato estou dizendo. Então essa quebra da interação, essa quebra do diálogo, essa liquidez nas relações, que é assim gravíssimo, eu considero gravíssimo, faz com que o tabu permaneça acontecendo. Mas o nosso papel é fazer com que em todos os lugares onde a gente vá, pelo menos minimamente, a gente possa deixar essa possibilidade de lado do tabu. A Evani Teles pergunta por que surge esse pensamento de acabar com a própria vida, se a causa é orgânica, mental, espiritual, de onde é que vem isso aí? Todo esse conjunto, Porque nós somos tudo isso. Somos o emocional, somos o espiritual, somos o orgânico, Muitas vezes a gente vai passar, vamos dizer assim, principalmente pela construção do equilíbrio emocional que essa pessoa pode ter a chance de desenvolver ao longo da sua vida. Porque é muito difícil passar por qualquer frustração que seja. Não é fácil, Mas quando a gente tem a possibilidade de desenvolver um pouco mais de resiliência diante da situação, a gente começa a compreender que um pensamento, ele é algo como qualquer outro. Mas o que está trazendo como função para esse pensamento é que a gente precisa estar mais atento. Exemplo, digamos que eu pensei sobre me matar. Esse pensamento, ele por si só não me levaria ao suicídio. Mas o que eu preciso investigar é por que eu pensei que eu queria me matar. O que aconteceu, qual a função daquilo que aconteceu comigo, que foi gerando esse tipo de saída. Por que isso chegou até mim como a única saída? Então eu preciso ir olhando as contingências que estão ao meu redor. O que são as contingências? São as possibilidades, as muitas, as poucas, as médias, as nenhuma possibilidades que tem, tá? Então, esse pensamento surge, eu não posso dizer surgiu da parte orgânica do seu organismo. Surgiu de um contexto. Então, a pergunta é respondida através da avaliação da função que esse pensamento está trazendo para si. Então, investigar o que aconteceu, o que eu fiz enquanto aquilo aconteceu, o que eu não fiz enquanto aquilo aconteceu, nos dá uma possibilidade melhor de entender por que aquele pensamento se instalou na nossa mente. Ana Pimentel faz a melhor maniçoba de Alagoinhas, tá assistindo a gente aqui. O pessoal tá assistindo aí, curtindo e compartilhando, ajuda a gente demais. A Liliane Hamburgo dizendo aqui que as escolas municipais são atendidas com esse projeto Psicosaberes através de palestras, que é muito bom, acolhimento na educação. Diz também que conhece várias pessoas que ao participar dessas rodas tomaram a iniciativa de procurar um psicólogo. Léo Gama largou, o cara que joga pôquer aqui, como é que diz, compulsivamente largou as partidas, ou pelo menos dividiu a tela para assistir a gente um pouquinho. Fico muito agradecido, Gaminha. Ô Manuela, o sofrimento, ele é uma condição com a qual a pessoa consegue se acostumar. Porque eu tiro aqui pra gente, a gente aqui se fode tanto que eu fico, tem horas que nem se importa mais, a dose diária de se estrepar. Isso é uma condição saudável? Antes de responder essa pergunta, só quero ressaltar que Liliane Hamburgo, ela é uma das psicólogas que também está à frente do projeto Psicosaberes, com uma contribuição extremamente importante.
E ela traz muito essa questão da escola, que é um lugar onde a gente tem públicos-alvos também, que são grupos de formação, crianças e adolescentes que estão formando ali seu desenvolvimento emocional. Então, de fato, eu quero ressaltar isso daqui. Voltando para a sua pergunta. Depende, né? Por que depende? Porque quando a gente está numa situação de sofrimento e a gente consegue perceber que dessa situação a gente pode reorganizar alguma coisa para melhorar um pouco, minimamente que seja. Não precisa melhorar extraordinariamente, mas melhorar minimamente que seja, a gente já aproveitou aquela frustração. Porque ter frustração faz parte do equilíbrio emocional. A diferença é que muitas vezes a gente se afunda na frustração e a gente faz dela a única possibilidade de enxergar as coisas, né? Mas ela é apenas um dos vieses que estão diante da nossa frente. Porque até chegar à frustração, a gente estava tentando a possibilidade de acontecer. Então a frustração, ela é um dos resultados. Às vezes ela se repete por mais vezes, é verdade. E às vezes a gente vai ficando um pouco mais cansado. Ou então acostumado a não tentar. Aí vem uma grande sacada. Não tentar não vai diminuir a possibilidade de não se frustrar. Porque não acontecer nada muitas vezes também é frustrante. Concorda comigo? Eu concordo. Então depende. Me fala, eu particularmente, quando você falou sua inclinação para psicologia, que passava pela questão da empatia, de você se identificar muito com os problemas dos outros e coisa e tal, eu particularmente tenho o hábito e como é que eu vou dizer assim, a conduta de rir bastante da miséria alheia. Isso me torna o quê? Um psicopata, um sociopata? Qual é meu diagnóstico? Não tem diagnóstico para isso, né? Porque depende da sua inclinação e do porquê que você faz isso. Você faz isso para debochar do outro, você faz isso porque não se importa com o que o outro está sofrendo, ou é apenas uma forma de você lidar? Eu faço por uma sensação extrema de felicidade por aquela lástima não ter ocorrido comigo. Mas por ter acontecido com o outro também? Não, por não ter sido comigo. Tá. Quando não é comigo, já estou no lucro. Entendi. Não chegamos a um caso de psicopatia. Não chegamos a... Pode ficar tranquilo. Não chegamos aí. Nelson José Silva, um abraço. Pessoal aí, vai curtindo e compartilhando. Agora, Manuela, eu tô me coçando aqui para te chamar de doutora. Mas ainda não tendo. Não farei. Vamos falar um pouquinho aqui do projeto. Sim. Explica aí para quem está assistindo a gente e que não conhece o que é o projeto Psicosaberes. O projeto Psicosaberes é uma promoção da saúde emocional. Nós fazemos palestras, né, de 3 a 4 palestras anuais, onde a gente reúne profissionais dos diversos saberes e nós escolhemos temas atuais, temas que estão sempre em pautas, para que a população ela possa ter acesso a isso. Atualmente a gente tem feito com um público, o público na verdade que tem mais se interessado é um público mais acadêmico, é um público mais profissional. Mas a gente do segundo ano para cá começou a ter um público mais variado, né? Da população mesmo. Eu lembro de um caso muito interessante, que nesse dia a gente estava com um convidado, palestrante, psiquiatra lá na comunidade, e uma dos espectadores pediu a fala e pediu ajuda em meio à palestra, né, sobre a sua filha que estava se mutilando e ela não sabia o que fazer porque ela não tinha informação, ela não sabia o que procurar. Falavam que era para procurar o CAPES, procurar o CREAS, procurar o CRAS, mas não era ainda o fluxo correto para se fazer. Então nesse dia a gente contribuiu, a gente pôde ajudar aquela menina a não chegar a um suicídio. Então a gente pôde ver o quanto é eficaz, né, o Psicosaberes, porque uma palestra nunca é apenas uma palestra. Porque a força das palavras ditas na palestra trazem transformação. Porque há um empenho, um comprometimento com aquilo que é dito, né? Há realmente um compromisso. Porque quando a gente faz o projeto, a gente não faz aleatório. A gente quer que ele tenha uma eficácia. Então, para isso acontecer, a gente se empenha, né? Então, eu sempre digo isso. Palestra do Psicosaberes, né, porque eu estou falando do Psicosaberes aqui, nunca é uma mera palestra.
ela é uma porção de informação que através desta porção podemos transformar pessoas, situações, trazer possibilidades e gerar outras aberturas, né, para essa população. Margarete Buranelli mandando aqui, parabéns Manu, demonstra conhecimento e segurança no que faz. Liliane Hamburgo dizendo que a próxima rodada do Psicosaberes será no dia 13 de fevereiro. Convido a todos para participar. Terá a palestra da psiquiatra Simone Paz e da psicóloga Emanuele Lopes, temática sobre família. Sim. Eu perguntei mais cedo, fiz como é que eu vou dizer, dei uma pincelada sobre isso. Mas me fala o seguinte, Manu, o suicídio, ele tem, como é que eu vou dizer, não é uma preferência, mas ele tem uma incidência maior em uma determinada classe social. A gente sabe que nos países tidos como ricos, o índice de suicídio é altíssimo. Sim. Mas ali não tem tanta desigualdade social, eu acho, para a gente estabelecer um comparativo. Aqui que tem desigualdade social à vontade, para todo gosto, você consegue estabelecer um comparativo, ou tem dados que contrastem essa situação? A Organização Mundial da Saúde traz um dado interessante, que não está muito vinculado à questão econômica. O principal fator, né, que está movendo a propagação do suicídio são os rompimentos familiares. E rompimento familiar a gente tem em qualquer classe, né? Então, esse dado novo que a Organização Mundial da Saúde trouxe, eu achei fantástico, porque leva a gente a pensar em como agir neste local, nessas relações fragilizadas. Como que a gente pode interferir de alguma maneira, contribuir de alguma forma para que eles não se rompam completamente, a gente possa fazer com que os laços voltem. Eu sempre falo essa palavra minimamente, porque o mínimo ainda é o estabelecimento de alguma coisa. Para você ter ideia, nós do Brasil estamos num ranking de 5º lugar de suicídios. E mundialmente, a cada 40 segundos alguém comete suicídio. Então, daqui até a gente terminar o programa, não sou boa de conta quantas pessoas se suicidarão hoje. Daqui até o final do programa são 5 a cada 2 minutos, não é isso mesmo? 5 a cada 200 segundos. No programa tem uma aí que se matou umas 60 pessoas. Isso, a nível mundial. 60 não, 80. A nível mundial. E isso, Rainer, é por dia. E as causas é muito alarmante. É assustador. As causas, na maior parte das vezes, estão relacionadas a depressão, ansiedade, provocada por vínculos familiares desestruturados, independente da classe econômica. Agora, me conta um pouquinho da história do Brasil. Como é que nasceu? Sim, então. Quem são as mães e os pais? Isso. A mãe principal é a pastora Juscelene Lima, né? Ela é idealizadora juntamente com Liliane Hamburgo. Elas pensaram em como promover conhecimento para a comunidade. E eu também faço parte, né, dessa comunidade, da Resede, e aí a gente foi projetando as ideias. Como que poderia ser, como que a gente poderia fazer. E aí a gente pensou o seguinte: a ideia é quebrar alguns tabus, alguns paradigmas. Como começou na igreja, foi muito interessante, porque muitas pessoas costumam ter um pouco de preconceito de falar sobre saúde mental, sobre a necessidade de ir para um psicólogo dentro de lugares religiosos, não é? Porque tem todo um contexto ali que promove um pouco desse engano, vamos dizer assim, desse pensamento contraditório sobre essa necessidade. Então, essa ideia foi justamente para quebrar um paradigma, principalmente nesse sentido. Trazer a ciência da psicologia, né, como uma informação, tanto para a comunidade restrita e depois agora lá a gente abrangendo para a comunidade inteira de Alagoinhas. Então, as mães principais são elas duas, com o apoio integral, né, do vereador Pastor Lins, que nos apoia em todas as palestras que a gente faz. E a gente tem essa ideia principal de levar pequenas porções de conhecimento. Não só a gente leva, né? A gente também recebe
o conhecimento das pessoas, do público que participa com a gente. Então é uma interação muito boa. É uma palestra que não é aquela palestra robotizada, a gente tem uma troca com o público. É realmente um momento em que a gente doa e recebe possibilidade de transformação. Luísa Barreto está assistindo a gente, um abraço, todo mundo está assistindo, por favor, curte e compartilha. Você falou no apoio do Pastor Lins, Prefeitura Municipal, o Poder Executivo, a cidade, o poder público propriamente dito, ele também apoia o projeto Psicosaberes? Ainda não temos esse apoio, né? Temos mais restrito ao Já pediram? A gente está promovendo fora da comunidade agora. Então o projeto está começando a se expandir agora, né? Então nosso projeto, para poder chegar junto com os colaboradores, vai dar uma acelerada mais nesse ano de 2019, né? Para a gente poder correr atrás dos parceiros realmente. O Pastor Lins, ele tem um belíssimo trabalho com recuperação, né? Uhum. Exatamente, de dependentes químicos. Isso. E hoje em dia a gente percebe o seguinte, que rola muita droga, a turma já toma uns MDs ali com leite de manhã cedo no café, meio-dia, depois almoça normal, mas no lanche da tarde já rola ali uma tigela de açaí exatamente com Rivotril. Então o que eu quero te perguntar é o seguinte, a questão dos transtornos de saúde mental, da depressão, do suicídio, elas têm conexão com esse crescimento no uso de drogas, ou o contrário, o uso de drogas ele acaba tendo relação com essas questões da depressão, do suicídio e coisa e tal? Uhum. Olha, é uma das vertentes, né? Como eu falei um pouquinho agora atrás, uma das principais causas que a gente tem percebido do desenvolvimento da depressão são as questões dos laços familiares. Então, os laços familiares quebrados também podem levar, de certa forma, esse jovem ou esse adulto, enfim, a desejar um escape. Laços familiares quebrados, você fala o quê? Gente que perda de parente, separação, é o quê? A gente perpassa por separação dos pais, por ambientes hostis, onde não se há uma aceitação do outro, ou aqueles ambientes em que a mãe é espancada, o pai é alcoólatra, ou o pai passa por uma situação de vulnerabilidade social muito grande, e vindo mais para uma outra questão de famílias com a economia um pouco mais elevada, são as questões mesmo dos vínculos, dos afetos, né? Como eu falei sobre amor líquido, sobre a sociedade líquida, sobre as relações líquidas, quando a gente está num processo de trabalho muito desenfreado, quando a gente deseja mais a riqueza do que os laços em si, a gente vai rompendo isso. Então, quando eu falo sobre rompimento de laços, a gente vai perpassando por todos esses caminhos aí. Desde esse ambiente hostil mesmo, que a gente passa de pessoas que foram espancadas, estupradas, violadas, tiveram todos os seus níveis de direitos violados, alienação parental, separação dos pais, até essa questão tão forte quanto de não ter um laço afetivo, um laço de compartilhar as coisas com os pais ou com alguém da família. Não é de contar tudo, mas é de você se sentir pertencente àquele lugar familiar. De alguma forma, se sentir pertencente não precisa ser igual. Temos ideias diferentes, né? Mas se sentir pertencente no sentido de você poder ser acolhido na sua ideia, mesmo que não seja completamente concordado ou acordada ali no ambiente. Mas a gente precisa, nós seres humanos somos dessa ordem, da ordem do afeto, da ordem da ligação. A nossa sobrevivência passa muito por isso, da ordem da linguagem. Somos formados por palavras. Nossa emoção é formada por palavras, nossos conceitos são formados por palavras, né? Por essa comunicação. E a comunicação, ela não tem como existir se não passar pelo afeto. Quando eu falo afeto, não é o afeto de abraçar, de beijar. É o afeto da conexão. Entende? Enquanto a gente está conversando aqui, você está prestando atenção no que eu estou falando. Se estabelece uma conexão. Então, eu posso me sentir pertencente à entrevista. Então, eu já me sinto mais à vontade. Caso contrário, estaria aqui
querendo ir embora. Uhum. Entende? Entendi. Assim acontece na família também. Quando a gente não se sente minimamente pertencente, a gente não quer estar naquele lugar. Então a gente vai buscar outras alternativas. Uma delas é a droga ou o suicídio, de repente. São quantas. Aí, nesse caso, eu recomendo fortemente, meu caro ouvinte, que se as escolhas forem essas, use drogas, por favor. Não chegue a não é isso mesmo? Não precisa chegar ao extremo dos extremos. Use exatamente, se drogue, mas não se mate. Como é que chama? Evani tá mandando aqui. Se drogar e se matar aos poucos, às vezes, não? Bom, mas é melhor lentamente, porque ainda tem uma chance de recuperar lá na frente, né? Do que dar um tiro e acabou ali e zerou. Enfim, eu acho bem melhor o cara fumar uma maconha do que dar um tiro na cabeça. Mas cada um também, quem sou eu pra me meter? Você que já tá com a cordinha amarrada no pescoço, não vem desamarrar e depois dizer que sua vida tá uma merda porque eu mandei, não. Se quiser, você pula aí do banquinho e aí problema de cada um. A gente aqui faz a parte da gente, ó. Margarete Buranelli dizendo parabéns, Rainer, o programa tá evoluindo muito bem, tá se vendo isso aqui. Evani Teles dizendo saudar o Pastor Lins pela contribuição em nossa sociedade, tratando de questões tão delicadas, dizendo que amou o meu programa, também amei você desse jeito. O que acontece, ó? Quem gostou do programa vai fazer assim, ó. Se tá assistindo no Face, curte e compartilha, e curte também a nossa fanpage, Programa Inteira, não vai ser difícil de achar, porque você já está na fanpage assistindo o programa. Basta clicar no nome do Programa Inteira e depois curtir. Da mesma forma, se está assistindo no YouTube, pode se inscrever no canal e deixar também o like no vídeo. Se quiser ajudar mais ainda, além disso, você pode seguir a gente no Instagram, canal Programa Inteira Oficial, tá certo? E aí você ajuda, se quiser ajudar mais, aí você manda dinheiro pra gente, é a única coisa. Além disso, você pode fazer por nós. Eu queria saber de você, Manuela, quantos profissionais envolvidos e quantas ações realizadas por ano esse projeto estima? Do Psicosaberes ou do Janeiro Branco? Do Psicosaberes. Do Psicosaberes somos, deixa eu lembrar aqui, somos 7 profissionais, né? 6 psicólogas e uma psicopedagoga. E em média de 3 a 4 palestras no ano. E então a gente sempre traz um convidado. Tem sempre um psicólogo, às vezes um psicólogo mesmo do projeto Psicosaberes, algumas vezes psicólogos como por exemplo a Emanuele Lopes, que a gente vai chamar, que é psicóloga convidada, e sempre acrescido de um outro profissional. Já tivemos palestra, como eu falei, sobre câncer de mama, né? No Outubro Rosa. Então a gente trouxe um médico que falou sobre essas questões do desenvolvimento das células, trouxe uma explicação muito adequada a respeito de exames, de como fazer o exame de toque, quais são os procedimentos, junto à nutrição. Convidamos também uma nutricionista aqui nessa palestra, foi Elis Rejane, e tivemos a psicóloga Aline Gomes também nesse projeto, nessa palestra específica. Então a gente passou pelas 3 áreas mais importantes no processo do tratamento do câncer, no caso específico de mama. Quando a gente falou sobre o suicídio, então a gente trouxe 2 psicólogas, né? Uma delas fui eu, e a gente trouxe também a psiquiatra Simone Paz, para poder falar dessas questões orgânicas, quais são os procedimentos para atendimento e uso de medicação, né? E também para trazer um alerta de que a saúde mental, ela não é cuidada com remédio apenas. É um dos fatores que contribuem. Então a gente tem um grande estigma, que é as pessoas, elas sentiram desconforto, por exemplo, com ansiedade. Ao invés da gente se aprofundar e buscar entender a função daquela ansiedade, o porquê que ela se instalou, a nossa proposta é sempre imediata. A gente quer logo o quê? Não sentir aquilo. Então a gente toma um remédio, não sente que está ansioso, mas não significa que a ansiedade foi tratada, porque a fonte ainda está lá. Se a gente não se aproxima da fonte, a gente não sabe o que ela quer dizer sobre a gente. Então tem que ser um tratamento associado. Alguns transtornos mentais, algumas dificuldades emocionais não precisam estar associadas à medicação. Então a palestra também vai instruindo sobre isso, né? Vai dizendo essas diferenças e vai fazendo com que nossa mente expanda.
Porque às vezes a gente pensa que só cuida da ansiedade tomando remédio. Não, e precisa ter uma avaliação. Às vezes a gente acha que só tomando remédio tá bom. Também não. Alguns casos precisam de um acompanhamento, né? Porque a gente precisa chegar sempre na fonte. Eu tenho mais 2 perguntas para fazer, mas talvez só faça uma, a depender do meu amigo Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi, você me dá mais 5 minutos? É o que eu tenho, 5 minutos. E além do tempo normal, você me dá mais 5 minutos. Bom, então vamos ler. Depois dessa ligeira tratativa aqui, eu queria mandar um abraço. Meu amigo Leonardo Valente, assistindo a gente da Barra, Salvador, tá certo? Um abração pra você, pra essa galera doida aí da Barra. Pergunta primeira que eu queria fazer é a seguinte: um cabeleireiro não corta o próprio cabelo. Um psicólogo cuida da própria mente? É muito importante que a gente também acesse outro profissional, né? Sem preconceito algum. Porque também temos demandas. Ter demandas não significa ser frágil. Muito pelo contrário. Entender que se tem demanda e buscar ajuda, se enfrentar é o maior ato de coragem que existe. Porque é muito complexo. Você vai entrando em um labirinto que às vezes você não sabe como sair. Então, é importante sim. É importante o profissional psicólogo buscar outro psicólogo a partir daquilo que ele entende como demanda, né? Do que ele precisa. Porque vamos pegar um psicólogo que é psicólogo clínico. Às vezes, quando a gente vai fazer uma supervisão de caso, por exemplo, a gente consegue perceber que há uma possibilidade de transferência entre o assunto do paciente conosco. Então, a gente não pode ter essa parcialidade. A gente tem que ser imparcial. Então, é importante, sim, que ele leve essas questões para que não tenha, né, um fluxo de transferência nesse sentido. Então, a gente precisa ter bastante ética nesse sentido e responsabilidade. E responsabilidade é a coisa que faz com que a gente quebre também o preconceito, né? E como eu falei, ter demanda não é ser fraco, ser frágil. É muito pelo contrário. É o caminho que leva a gente a ir desenvolvendo habilidade para se tornar mais forte. Manuela, eu tenho uma última pergunta para você. Costumo fazer uma pergunta controversa no final. Então, a minha pergunta é a seguinte: eu queria que você me desse a sua opinião profissional sobre o tema cura gay depois dos comerciais desse programa, que o Obi-Wan Kenobi vai chamar agorinha. Startnet, internet inteligente, velocidade e estabilidade no conforto do seu lar. A internet das pessoas inteligentes. Telefone 75-3182-0000. Estúdio Jimbo, mostre toda a qualidade do seu trabalho musical com a melhor gravação, mixagem, masterização, tem vinheta, tem spot, tem jingle, tudo no melhor estúdio da cidade. Estúdio Jimbo, telefone para contato 75991111821. Virna Cunha, psicóloga clínica. O apoio psicológico é indispensável na jornada de contato consigo mesmo e com o outro. Virna Cunha, psicóloga clínica. Psicoterapia individual, adultos e crianças, terapias integradas, técnicas de meditação e respiração, atendimento particular e convênios. Cheque disponibilidade no 75991413187. Salão Oficina de Cabelos. Oficina de Cabelo dispõe de corte, escova, hidratação, realinhamento térmico, manicure, pedicure estética e tudo em coloração avançada e produção de noivas, madrinhas e convidados. Oficina de Cabelo, sua assinatura de beleza. Direção François Cabeleireiro. Rua Silva Jardim, número 55, fone 7534224852 ou WhatsApp 982105072. Agende e faça sua avaliação gratuita.
Reminarte, a propaganda ideal para o seu negócio com o preço ideal para o seu bolso. Desenvolvemos sua marca, logo, painel, panfletos e tudo o que você precisa para alavancar a sua empresa. Telefone 7599593470. Cozinha Delivery Quero Mais. Todo dia um cardápio diferente, delicioso e nutritivo. Aceitamos todos os cartões. Com entrega R$14, pegando no local R$10. Fica na rua Oscar Rabelo, número 208, Praça Kennedy. Telefone para contato 3033 1007 ou 98813 1202 WhatsApp. Cozinha Delivery Quero Mais. Vale lembrar que a Cozinha Delivery Quero Mais tem a melhor opção light da cidade. Planeta Pet. Não deixe seu melhor amigo em qualquer lugar. Vá para Planeta Pet, onde você encontra tudo que o seu animal de estimação precisa. Atendimento clínico para cães e gatos, além de contar com serviço de pet shop e centro cirúrgico. Endereço Rua Louisiana, número 141, próximo ao Colégio Star. Telefone 75 3181 4272. Quer saborear o melhor acarajé da cidade? Vá ao Boteco do Acarajé, onde você encontra o melhor acarajé e o melhor abará de Alagoinhas. De segunda a sábado, das 17 às 22 horas, no início da Santa Terezinha, em frente ao Jovem Posto, na rua Barão de Cotegipe. A Jurriete e o Ricardo já estão te esperando. Rafa Burger, o melhor e maior hambúrguer artesanal de Alagoinhas. No Rafas, tamanho é documento e sabor também. Fica na 9ª Travessa Severino Vieira, Rua da Esquina do Pão. Delivery 9867-5906 ou pelo site www.rafasburger.com.br. Rafas Burger, grande no sabor e no tamanho. Agrodog, tudo pro seu animal. Rações, medicamentos, farelo, milho e produtos para piscina você encontra na Agrodog. Atenção criador, a Agrodog cobre qualquer preço da cidade nas ações das marcas Golden, Fino Trato, Magnus e Gypsy. Endereço é Rua Conselheiro Dantas, número 170, após a Praça Kennedy. Telefone é o 75 3183 0519. Sanseu Fitness. Quer cuidar da saúde e manter um corpo sarado? Só na Sanseu Fitness. Lá você encontra profissionais gabaritados para te orientar. Passe lá, escolha uma modalidade e faça uma aula experimental. Informações pelo telefone 75 3033 0525. Fica na rua Severino Vieira, número 1393. Eu falei Sanseu Fitness. Reality Lan House e Conveniência, sua imaginação realizada. Lá você encontra artigos e serviços relacionados à informática, internet, eletrônicos, digitação, impressão, loja de conveniência e também tabacaria. Fica na rua 7 de setembro, número 79 e funciona de domingo a domingo, das 8 às 22 horas. Telefone para contato é o 75 9971 7669 e o delivery é o 9967 7851. Reality Lan House e Conveniência, sua imaginação realizada. Então é isso aí, Manu. Eu queria que você me desse essa última respostinha, a sua opinião profissional sobre o tema cura gay. Vou responder com uma expressão hebraica, né? Que significa lelecha. Não, pera aí, pô. Os ouvintes da gente aqui não estão sabendo falar português. Você vai atrás de falar hebraico. Que significa vai por ti mesmo, né? Na psicologia, a gente não oferta a cura, nem muito menos a partir do próprio ponto de vista, mesmo que seja profissional, né? Então, o indivíduo que ele busca a psicologia porque tem conflitos em relação à sua opção sexual, nunca é este único ponto, não está apenas nesta superfície. Então a gente precisa explanar um pouco mais a respeito do que esse conflito traz na sua família, do quanto ele está disposto para sustentar, né, aquilo que ele se percebe como indivíduo. É uma questão de encontrar a sua identidade. Curar a sua identidade é uma questão muito invasiva a nível profissional, né?
Então, o profissional de psicologia que ele não percebe esse conceito, uma opinião profissional e um pouco pessoal mesmo de ter que respeitar, né, aquilo que é trazido pelo indivíduo, aquilo que é trazido como um conflito realmente, seja ele de qual ordem for, e como você trouxe aqui a questão da opção sexual, ele tem que passar por esse vai por ti mesmo. O psicólogo vai te ajudar a você ir por você mesmo, a encontrar o que você quer, a encontrar aquilo que te define, a encontrar aquilo que sustenta, né, a sua identidade. Então, cura gay não é, vamos dizer assim, dever do psicólogo. Não é dever de ninguém. Muito bem. Eu só queria, né, ressaltar mais uma vez aqui a importância do Psicosaberes, com temas variados também sobre esses assuntos. E nosso apoiador, o vereador Pastor Lins, porque, veja bem, é algo que a gente precisa cada vez mais ir alcançando a comunidade. Então, como a gente tem o apoio dele, isso se torna um pouco mais fácil, né? Então, eu queria realmente agradecer a ele, agradecer a comunidade Resende, agradecer aos profissionais que estão conosco, porque isso só é possível de acontecer por conta desse apoio. Queria agradecer Pastor Lins por sempre ter sido tão solícito todas as vezes que esse programa aqui também precisou dele, tá certo? Um abraço para ele, pro Deda, pra família toda. Então eu queria, Manu, te agradecer muito pela sua presença aqui, te pedir desculpas se a entrevista não teve a altura do entrevistado. Eu já estou acostumado com isso, nunca estar à altura do entrevistado, mas a gente faz com muito carinho e te dar o espaço aqui para você falar mais alguma coisa, mais algum recado, mais alguma informação que você queira passar sobre o projeto, principalmente informação de contato para as pessoas que queiram conhecer, que queiram se chegar, que queiram se manter informadas a respeito. Sim. Se tem site, se tem Face, se tem Insta, se tem Sim. alguma coisa, tá certo? O espaço é seu. Eu quero agradecer e dizer que você está equivocado em ter achado que o entrevistador, né, não fez as perguntas à altura. Eu acho muito pelo contrário. Foram perguntas muito pertinentes, importantes, né? As perguntas que o público também, né, teve a pergunta que foi feita pelo público, foi pergunta que é recorrente, que às vezes a gente não tem a oportunidade de ouvir para tirar as dúvidas, e o programa trouxe essa perspectiva, né? Então eu queria agradecer, realmente me senti muito à vontade, quero voltar, se você quiser me chamar. Seja convidadíssima. Né, pra gente falar sobre diversos outros temas. E o contato do Psicosaberes, a gente tem a página no Facebook, Psicosaberes. Vamos agora esse ano fomentar mais no Instagram, né? E o contato, eu vou deixar o meu contato e posteriormente eu vou, quando entrar em contato comigo, eu vou passando os contatos dos outros colegas, mas é o 719-9669-7364, né? Pra gente, que é o acesso que a gente tem para falar sobre mais informações a respeito da atuação do Psicosaberes. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Um prazer trazer convidados que trazem tanto conteúdo aqui para esse programa, e você pode ter certeza que estaremos de portas abertas para você tantas vezes quanto você queira voltar, tá certo? Amanhã tem um convidado muito especial nesse programa, que é quem? Eu não lembro quem é a pessoa, infelizmente não lembro, tá certo? O pessoal aqui dando parabéns, você vê, ó, ele não lembra nem o nome do convidado de amanhã, mas tem programa inteiro, certo? Tem convidado, então vocês fiquem aí, certo? Para não arriscar perder nem um minutinho do programa inteiro de amanhã, tá certo? Fiquem com Deus. Qual Deus? O Deus que cada um acreditar. Eu não entro em nada disso aí. Da mesma forma, fiquem com a opinião de vocês guardada para vocês. Vocês vão cuidar da vida de vocês e deixar a vida dos outros, principalmente a nossa, não é isso mesmo, Dama Misteriosa, em paz. E do mais, eu só posso desejar a vocês o que? Um beijo bem gostoso, bem molhado, um beijo importado da Grécia, no Centro de Cultura de cada um de vocês. Até amanhã, e fiquem aí com o logo da Startnet para vocês, quem sabe, se hipnotizarem aí.